Olá, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Saskia Dweller, eu moro em Tallinn, capital da Estônia, e hoje a gente vai bater um papo sobre saúde na Estônia. É isso mesmo. Então fica aí comigo até o final desse vídeo que eu vou contar alguns relatos meus, de experiência própria e de relatos de amigos também, próximo a mim, que tiveram alguns problemas de barreira de língua no sistema de saúde na Estônia e também de até casos de mau atendimento. É isso mesmo. Então fica aí comigo até o final desse vídeo que você vai saber um pouco mais sobre esse lado B, que às vezes não é tão legal, mas que ele é real e que acontece. Bom, pessoal, há um bom tempo atrás, logo quando eu cheguei na Estônia, né, eu tinha um pouco de receio de ir em algumas consultas médicas, né, justamente por conta da língua estoniana. Termos médicos em português já é desconhecido para nós leigos, que não somos da área da saúde. Imagina em outra língua, no inglês ou no estoniano. No português já é complicado, né? Mas a primeira experiência que eu tive em relação a uma consulta, né, com um médico estoniano, foi quando eu tive dermatite capilar. Já até falei para vocês no vídeo, em algum dos vídeos do meu canal, sobre essa experiência que eu tive, né, de dermatite capilar por conta da água calcária aqui da Estônia. Vou só resumir rapidinho para vocês, para quem não assistiu. No primeiro médico, né, eu tive um contato com uma médica do qual não me diagnosticou direito, fez um pouco de descaso em relação ao que eu tinha e me deu outro diagnóstico, sendo que eu sabia que o problema era um pouco mais a fundo. E nessa primeira médica, né, que eu fui, eu lembro que eu deixei bem claro que foi uma médica particular na época. Para esse tipo de atendimento, eu recorri a uma médica particular e eu deixei bem claro, né, quando eu mandei um e-mail para a clínica falando que eu precisava de um médico falante em inglês. Chegando lá, para minha surpresa, a médica não falava quase nada em inglês e eu tive que me virar quase na mímica, porque eu era recente no país, eu não entendia muito bem o estoniano. Hoje em dia eu sou fluente em estoniano? Não sou, mas eu entendo muito mais do que eu entendia em 2017. Essa médica não me ajudou praticamente em nada, só mandou usar shampoo de anti-caspa, que no caso era dermatite capilar, era muito mais sério. Fui para outra médica, a outra médica já conseguiu me atender, era uma médica que realmente falava inglês, mas eu tive esse problema de pagar 2 consultas por um problema que poderia ter sido resolvido na primeira consulta. Anos se passaram, depois eu fui em uma ginecologista cuidar da saúde da mulher, fazer um check-up aí anual. E eu já fui na ginecologista um pouco com receio se realmente aquela ginecologista iria falar inglês comigo ou não. Porque até o momento eu ainda estava também estudando estoniano e deixar bem claro, até hoje eu não sou fluente estoniano, ainda continuo aprendendo. É uma língua super difícil mesmo. Mas fui com uma amiga minha estoniana. Já que a minha primeira experiência na clínica, né, dermatológica, não foi tão legal assim, pedi uma amiga minha estoniana para ir comigo, para se caso essa médica, né, ela me atendesse na língua estoniana, minha amiga, ela poderia me ajudar. Mas, para surpresa, chegando lá, a médica me atendeu em inglês e deu tudo certo, foi tudo incrível. Porém, eu já senti um pouco diferente o atendimento médico, né, nessa segunda consulta aí, na consulta ginecológica, né, eu já senti um pouco de diferença do atendimento comparado ao médico brasileiro do médico estoniano. Se eu não pedisse para ela nenhum exame, ela não ia me dar. Se eu não queixasse de alguma coisa, para ela tudo ok, e quase não ia nem me examinar direito. É exatamente assim o procedimento por aqui, das minhas experiências e das experiências dos meus amigos também, e das pessoas que eu já acompanhei também em clínica médica, né, em alguma consulta médica. Essa ginecologista, eu lembro que ela virou para mim e falou assim: ok, eu vou te examinar, mas você já fez exame, na época era Papa Nicolau? Aí ela falou: você já fez exame? Eu falei: um bom tempo atrás. Ela:
então não precisa fazer de novo não. Faz quando você sentir uma coisinha ou outra e tudo bem. Através do exame ela falou que tava tudo ok, eu falei ok, enfim, paciência. Depois de um tempo eu vou fazer um check-up geral mesmo. Depois de um tempo, eu e o Thiago, a gente decidiu, a gente tava com a viagem marcada em 2019 e a gente decidiu fazer um exame completo, um check-up completo de sangue, né, de coração, entre outras coisas, em uma clínica privada, que na época a gente optou pela Quevalitas, tá? Depois eu deixo o link para vocês aqui dessa clínica, para poder fazer um check-up. E lembrando que quando a gente pediu esse check-up, né, um pacote que a gente pagou particular, enfim, que não é tão barato assim, nesse sistema particular. E aí a gente chegando lá, a médica, eu lembro que na hora que eu fui mostrar meu exame, depois a gente passou por um médico, né, para poder checar se estava tudo bem nos nossos exames, porque afinal de contas a gente recebe nossos exames, os resultados em estoniano, é isso mesmo. Então tinha que ter uma médica para poder traduzir o que estava escrito ali, né, se estava tudo ok ali, nossos níveis de sangue, de glicose e de o que for. Eu lembro que a médica virou para mim e falou assim, mas por que você está fazendo check-up? Eu falei, porque todo ano a gente precisa fazer um check-up, né? A gente precisa se cuidar. Aí ela, não, mas você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, não tô sentindo nada. E depois eu fui conversar com uma amiga minha estoniana, ela falou que não, realmente não é normal as pessoas ficarem fazendo aqui check-up de ano em ano. Falei, ok, enfim, talvez é um costume, uma tradição do Brasil, enfim, mas eu vou seguir isso para desencarno de consciência para ficar tudo bem. Agora, passado anos, né, no ano de 2021, finalmente fui eu fazer o quê? Renovar a minha carteira de habilitação. Eu troquei a minha carteira internacional pela carteira estoniana. E aí, para poder fazer essa troca de carteira, eu tive que passar também para uma clínica médica, avaliação, para quê? Para ver se estava tudo bem, para checar se está tudo ok. Assim como acontece no Brasil, né, que é pedido também esse check-up aí, seja oftalmológico, de sangue, pressão, entre outras coisas. Quando a gente marcou, né, todo o sistema, seja de troca de e-mail da clínica, seja de marcação, tudo a gente fez em inglês, escrevemos em inglês, foi tudo em inglês. Chegando na clínica, para minha surpresa, o quê? Eu entrei, né, na clínica e essa clínica, gente, pasmem, na hora que eu bati na porta da salinha, que eu já tinha a numeração da sala do médico que ia me atender, a médica não falava um A em inglês. Sendo que, vou deixar bem claro agora para vocês, sendo que a gente pediu, não foi uma, não foi duas, foram 3 vezes através de e-mails que a gente precisava de uma médica que falasse inglês, tá? Então, deixamos isso bem claro, bem específico. E lembrando aí para vocês também que essa clínica que eu fui, né, da renovação aí dos exames de carteira, é onde está cadastrado também o meu médico de família. É isso mesmo, porque quando a gente cadastra o nosso médico de família aqui, né, a gente pede o médico de família falante em inglês. E será que meu médico de família, ele fala inglês? Aí eu já fico nessa dúvida, porque eu nunca me consultei com o médico de família aqui, nunca fui no médico de família. E essa clínica é do meu médico de família. Então, eu pensei, bom, a médica vai falar inglês comigo, mas não, nada de inglês, zero inglês. Enfim, entrei no consultório, né, porque eu tava lá com o objetivo para fazer os exames, para que desse o processo de continuação aí a minha troca de carteira, né, de carteira de motorista. Respirei fundo na hora que ela falou não fala inglês, eu falei ok, vamos lá, pensa, concentra que você consegue se virar de alguma forma com um pouco do estoniano aí que você tem. E aí ela me perguntou por que eu tava lá, falei com ela o que era para troca de carteira, e aí ela começou a fazer os exames. Os exames que ela fez foi para ver meu nível de glicose no sangue, super rapidinho, mediu aqui, mediu minha cintura, pediu minha altura, meu peso, mediu minha pressão e perguntou se eu usava óculos. Falei que não fez nenhum teste oftalmológico na minha visão, nada. E aí ela falou, tá, tudo certo, você precisa do seu sistema aqui, né, de check-up, desse check-up impresso ou digitalmente ligado à sua identidade, né, digital. Falei, pode ser digitalmente que eu consigo acessar através do meu portal do paciente. Falei, ok, agora o que eu tenho que fazer? Você tem que pagar taxa de 25 € e vou te encaminhar para o lugar ali que você tem que pagar. Gente,
tudo em estoniano, tudo. Baixou alguma coisa ali em mim que eu comecei a entender tudo, mas pensa, se eu não falasse um A, se eu não entendesse nada, como é que ia ser esse atendimento? Não ia acontecer, né? Não ia acontecer. E aí eu conversando, né, com os amigos meus, uns amigos gregos, que eles falaram comigo que tiveram a mesma experiência nessa mesma clínica que eu fui. Um dos amigos nossos tava com um problema, um certo problema, e teve que ir no médico. E todos os médicos que eles passaram, nenhum médico pediu um exame completo a respeito, né, do que a pessoa estava sentindo. Somente dava o remédio e a dor continuava, persistia, voltava no médico e a pessoa insistindo que desse um exame mais completo do que a pessoa estava sentindo. Porém não. E aí ela tentou ir nessa clínica justamente para ter uma consulta com um profissional da área, que no caso era um urologista, enfim, para poder verificar se realmente, né, que problema que ela estava sentindo, para poder descobrir o que ela estava sentindo. Mas infelizmente, também ela foi atendida não somente por um, por dois, por vários médicos que não falavam nada em inglês e mandou simplesmente ela sair da sala. Tipo, sai daqui que eu não falo inglês. Não vou te atender quando eu falo inglês. Eu não vou pegar seu caso que eu não falo inglês. Não é a primeira vez que acontece isso. Tempo atrás, em 2020, eu também tive que acompanhar uma amiga minha, que ela estava com um problema, né? Na época ela morava aqui na Estônia. Ela estava com um problema e ela pediu para mim ir no médico com ela, porque ela não falava também inglês. E aí eu falei, ok, vamos lá, vou te ajudar na tradução, o que for, e vamos torcer para que esse médico fale inglês. Chegando nessa clínica, a recepcionista não falava inglês, falava só estoniano, ou falava uma palavra ou outra solta. A médica, nós demos sorte de pegar uma médica super simpática que falava também inglês e misturava um pouco ali do estoniano e inglês. E mesmo assim, se ela não falar alguma coisa que ela não falava em inglês, ela ia lá no computador dela, colocava a tradução de estoniano para inglês para tentar nos ajudar. Deu tudo certo, tudo ok. Porém, uma coisa aconteceu. Até minha amiga, ela ficou um pouco assustada, falou assim, nossa Saskia, mas eu tô com um problema aqui. E a médica nem para pegar, tocar, examinar, pedir um exame, nada, sabe? E ela simplesmente receitou, tudo bem que minha amiga já tinha feito um exame, né? Em uma clínica particular de exame de sangue, justamente para poder saber o que estava acontecendo com ela. Mas ela queria um exame um pouco mais a fundo ali na questão. E ela não examinou, a médica não examinou ela, nada, somente falou, pelos exames aqui dá para ver que você está com isso, somente vou dar para você aqui um remédio. Deu remédio, enfim. Como minha amiga ia no Brasil, né, depois de um tempo, então ela ficou um pouco mais tranquila de saber que no Brasil ela ia se consultar, saber um pouco mais aprofundadamente aí do que ela estava sentindo. Mas, gente, é isso. Então, assim, eu falo, o médico tem obrigação de falar inglês? Não tem obrigação de falar inglês, mas desde o momento que você pede para que sua consulta seja em inglês, para que o médico que te atenda seja em inglês, que o seu médico de família seja um falante de inglês, é porque o quê? Você não fala estoniano e você precisa de realmente alguém que vá te atender, né? Na língua, no inglês e não no estoniano, porque no estoniano não vai adiantar, não vai resolver seu problema. Depois dessas situações, ficou mais alerta aí para mim de que eu tenho sim que cada vez mais aprender estoniano, eu tenho sim que focar mais ainda no estoniano e fico alerta também para vocês que estão pensando em mudar para a Estônia, chegou aqui há pouco tempo, que foquem em aprender um pouco do estoniano, porque quando você precisar do sistema de saúde, a maioria dos médicos, né, no sistema de saúde não vai falar inglês. Se é a língua que você vai se comunicar, né, é o russo ou o estoniano, e o inglês você vai achar uma ou outra pessoa. Fora esses casos, né, que eu falei para vocês, que eu contei, tem milhões de casos, não somente esses, tá? De relatos de pessoas próximas a mim que tiveram esse tipo de experiência. Tem outros casos também que algumas pessoas já relataram para mim, né? Que já tiveram problema com o filho, já teve que ir para o hospital, né? Para um atendimento, né? Assim, de urgência com o filho. E daí lá ninguém falava inglês, era só o estoniano, de pessoas que tiveram filhos aqui na Estônia, e daí você tem, ainda mais agora, né, nessa época aí
que a gente vive, você tem que praticamente ficar sozinho no hospital, ninguém pode te acompanhar. Então imagina, né, uma mulher parir num país totalmente diferente, numa língua totalmente diferente, ainda passar por todo o processo, né, de gerar à luz ali uma criança, ainda mais quando é o primeiro filho, o segundo, seja o que for. Eu imagino como deve ser difícil. Então, assim, eu acredito que sim, se a gente escolheu, né, mudar para a Estônia, a gente tem que sim aprender, né, o estoniano, porque aqui é uma das línguas difíceis, mas se a gente quiser qualquer tipo, né, de serviço um pouco mais a fundo, aí até mesmo, gente, pequenas coisas como, por exemplo, um serviço de mecânico de carro. Às vezes ninguém vai falar inglês com você, ou é o estoniano ou é o russo. Então a gente tem que aprender a língua assim. E eu falo, não tem dessa de tipo assim, eu vou pra lá, vou me virar só com o inglês, vou viver a minha vida só no inglês. Você pode, mas vai chegar um momento que você vai precisar, né, do estoniano, você vai precisar falar a língua. E acredito que a gente tem que aprender sim, eu sou a favor de aprender, eu sou a favor de ir atrás, de correr atrás e de ter esse objetivo de aprender a língua estoniana, né? Ainda mais quando você pensa em morar por aqui por muitos e muitos anos. Bom, então é isso. Se você teve alguma experiência relacionada a essa, se você está assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários também pra gente conversar um pouco mais a respeito disso, tá? E fica um alerta para vocês se planejarem, não somente em relação à mudança de um novo país, né, de uma nova adaptação em relação à carreira, ao emprego, mas também à língua, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido de tamanha informação aí, de ajuda para vocês de alguma forma, de alerta, tá? E eu espero que a gente se vê no próximo vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu, eu te convido para se inscrever nesse canal, dar o suporte para o canal crescer cada vez mais e eu trazer mais informações sobre a vida na Estônia. Muito obrigada por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Headega!